Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer um unboxing de um deck que é chamado de tarô, mas na verdade eu não considero um tarô e eu vou explicar por quê. É esse maravilhoso aqui, The Witch's Wisdom Tarot. Esse deck, eu tava de olho nele já há muito tempo. E só que ele é um deck, assim, bem caro, né? E a Amazon deu uma enlouquecida aí nos últimos dias e acabou fazendo, assim, ofertas maravilhosas. E aí eu pensei que era o momento de comprar, né? De realmente ver de perto todo esse sistema que é bastante diferente do Rider-Waite e do Marselha. Por quê? Essa autora, acho que é Phyllis Curott e Danielle Barlow, a ilustradora, seguem diferentes tradições do mundo mágico da bruxaria. E todo esse tarô, né, a sabedoria das bruxas, é baseado nessa linha, nessa tradição delas, né? É um tarô da Hay House, a caixa maravilhosa, durinha, né? Tem esses detalhes em dourado, olha. É realmente assim, o acabamento é primoroso. Olha que lindo, gente, lindo. Aqui tem um versinho. O livro, ele é lindo, lindo, lindo. Tem uma textura, não sei se dá pra ver. Olha, tá vendo? Ele tem uma textura. A capa é bem grossinha, não é aquela capa de papelão simples. Olha por dentro. Assim, ele é primoroso. Uma das coisas que mais me encantou nele realmente foi o trabalho artístico e a qualidade do que eu via nas resenhas, né, que tem aí pela internet. Eu não vi nenhuma em português e eu não vou fazer uma resenha, é um unboxing, mas eu vou trazer algumas ideias que eu tenho a respeito dele, né. A princípio, por que eu não considero tarô? Porque o tarô é um sistema fechado, né? É um sistema de 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Há uma razão, aliás, há inúmeras razões para que cada arcano tenha um determinado número e tenha uma ordem, né? Começamos pelo louco, o louco é o começo e o fim, né? Mas do mago há um encadeamento de processos de crescimento, de compreensão, de expansão da consciência que chega no mundo, na carta do mundo. O que essa autora fez? Ela inverteu. Ela alega, é um raciocínio bastante interessante, por isso também eu quis adquirir esse deck, porque ela alega o seguinte, que há uma ideia patriarcal no sentido de que começa no mago e a nossa jornada como seres humanos vai terminar em Deus, um Deus masculino, enfim, eivado de todos os conceitos, né, patriarcais, enfim, religiosos. Com todo respeito ao autor, eu acho uma visão um pouco limitada, né? Quem sou eu para falar isso? Mas é a minha postura, a minha opinião, né? E eu entendo o processo do tarô, né? O caminhar dentro dos arcanos maiores, não como caminhar de um ser humano para o céu masculino, né? Eu vejo muito dentro de conhecimentos ocultistas, de conhecimentos herméticos, é a caminhada do ser, da essência do ser espiritual, que desce ao plano terreno para ter experiências na dualidade
e ele retorna para o todo. Ele retorna, ele aprende, ele vive essas experiências, ele tem os seus processos de aprendizado e de experiência na dualidade e retorna. Na Carta do Mundo, ele retorna quem ele é, a pura essência, né? Então, essa é a minha visão. Então, eu ainda não sei se eu vou considerar esse deck como um tarô tradicional nas leituras, mas independente disso, é um conhecimento e um entendimento maravilhoso, que enriquece, né? Eu acho que a gente não pode ficar fechada só numa linha de entendimento. Claro, nos meus jogos eu adapto, quando eu atendo os clientes, eu tenho a minha linha, né, de raciocínio, de interpretação. O tarô fala comigo de uma forma única, assim como para todo tarólogo, para todo cartomante, né? Nós estabelecemos uma relação com os nossos decks, a forma que nós interpretamos, e ele responde a isso. Então, talvez isso não mude, mas talvez e muito provavelmente se enriqueça, né? Então, aqui ela fala como trabalhar, né? Como consagrar o deck, alguns pontos de leitura, né? Trabalhando com os textos, fazendo essa viagem, essa jornada através dos elementais. Uma outra mudança que ela traz é que os arcanos menores inauguram o deck, então eles vêm antes dos arcanos maiores, porque ela diz que a Terra já estava aqui antes. Então, que os elementais, eles inauguram o deck e depois vem a jornada do homem. É uma visão bastante interessante, né? Aqui a divinação, enfim, né? Práticas de meditação, práticas de invocação, algumas tiragens e a interpretação das cartas. Aqui, ó, os arcanos menores, né? E aqui começa toda digamos assim, a interpretação de cada arcano. Então, ela tem a parte de sabedoria por trás, né? Os símbolos que ela usou, a essência daquela carta, o conselho e a magia que envolve. E tem uma palavrinha chave em relação a cada arcano, né? É um livro de... Aqui é o autor, aqui olha que interessante, aqui é uma tabela que mostra como ela relaciona. São 153 páginas, né? E veja só aqui, a ordem dos arcanos, né? No Rider-Waite. Aqui, os arcanos do Rider-Waite invertidos e como ela coloca, né? Então, a carta do louco passa a ser a carta do mundo. A carta do mago vira o julgamento e vira a carta número 2, a iniciação. Então, assim, é confuso, né? Não é um deck para iniciantes, assim, de forma alguma. Agora, olha isso aqui. Vem nesse saquinho de algodão, uma coisa profundamente conectada à natureza, né? Com esse fiozinho de ráfia. Aqui dentro da caixa, olha, tem um outro versinho. Olha que lindo. É lindo, assim, é primoroso. O acabamento é primoroso. Então, eu acho que para quem ama tarô e quer estudar e quer conhecer novas visões, ele é sensacional. Olha. Ele é um deck grande, né? Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho dessas cartas. Olha. Por exemplo, aqui a carta tradicional, né, do Rider-Waite. Olha como ele é bem maior, tanto em altura, principalmente em largura, tá? Aqui. Ele é bem maior. Ele é quase um oráculo, e isso me faz tender mais a
olhá-lo como um oráculo. Então, aqui, olha, o As de espadas, né? Eu vou passando aqui para lateral. Ah, eu não mostrei as costas, olha como é bonito também. A gramatura é boa. Não é um cartão grosso, mas, assim, ele é uma boa gramatura, tá? O As de espadas. 2 de espadas, você veja um pulmão, né? Parece a representação de um pulmão. 3 de espadas, veja que os significados, né? A arte, ela não tem a ver com a interpretação tradicional dos decks que a gente conhece, né? Nem de Marselha, nem de Rider-Waite, né? Então, aqui eu penso que para entender, estudar e aplicar esse deck é preciso vê-lo como algo completamente novo, diferente. Não tem como estudar e comparar com os sistemas que a gente já conhece. 4 de espadas. 5 de espadas. 6 de espadas. Olha que imagem linda. Aqui, né, uma raposa aguardando, então, de repente, né, esse casal de cisnes percebeu que os filhotinhos estavam em perigo e saíram de uma margem a outra. Aqui a gente pode tirar alguma semelhança com o que a gente já conhece do 6 de espadas. O 7 de espadas, por exemplo, não tem muita relação, né? E aí é preciso olhar cada carta, cada interpretação. 8 de espadas. 9 de espadas. Olha a arte desse deck. É simplesmente maravilhosa. 10 de espadas. O mensageiro do ar, que eu acredito que seja, eu não sei, eu não estudei ainda, não sei se é o pajem, mas eu acredito que seja, né? Mensageiro, os pajens têm essa característica de serem mensageiros. A bruxa do ar. O artesão do ar, se eu não me engano, meu inglês não é lá essas dorotis, não. Então, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o artesão, né? E aqui a rainha, a deusa do ar ou de espadas. As de paus, ou as do fogo. O 2 de paus. O 3 de paus. A luz aqui iluminando um caminho que talvez você queira alcançar. 4 de paus. 5 de paus. Aqui é interessante, né? A gente não sabe se se é uma vegetação de outono, né? Amarelada, ou se a vegetação tá pegando fogo, né? Então, depois eu vou ler isso direitinho lá. O 6 de paus. Sete de paus. Aqui tem aquela força da convicção, né? Que a gente pode remeter ao sistema de Rider-Waite. 8 de paus. Será que eles estão mirando lá o alvo onde eles querem atingir? Né? 9 de paus. 10 de paus. Você vê que
a representação, ela é bem diferente, ela foge totalmente do tradicional. Mensageiro, ou o pajem de paus. Eu acredito que seja o cavaleiro, né? Aqui é a bruxa de paus. O rei, que eu acredito que seja, né? O artesão de fogo de paus. E a rainha de paus. Ela inverte também as posições aqui, né? O ás de copas. Olha que imagem linda, gente. E eu gosto muito dessa temática. Eu sou muito ligada à natureza, né? Em todos os seus reinos, níveis. E os decks, assim, que remetem a essa conexão com a natureza, eles tocam fundo, assim, na minha alma, né? Mas esse aqui é um desafio. O 2 de copas. 3 de copas. 4 de copas. O 5 de copas. Isso aqui parece um balãozinho, parece talvez a poluição, né, que o homem acaba lançando e que vai destruindo a vida, né? Porque aqui a gente vê um urso, olha, aqui um filhotinho, aqui parece uma lança, alguma coisa assim, e ele muito magro, como se toda, né, o meio dele estivesse perecendo, né? 6 de copas. O 7 de copas mostra uma... eu acho que é savana que chama, né? Um deserto e os animais todos buscando a água. Um sonho para eles, talvez. O 8 de copas. 9 de copas. A abundância, né? Talvez. O 10 de copas, olha que carta linda. A harmonia, né? Entre as diferentes espécies da floresta. Pajem de copas. Cavaleiro de copas. O rei. E a rainha de copas. Muito interessante, né? A vida começou na água, né? Então, talvez o útero da vida gestando o ser humano. Muito linda essa carta. Vamos lá, agora o naipe de ouros. Ás de ouros. 2 de ouros. 3 de ouros. 4 de ouros. 5 de ouros. A vida, a morte, períodos, né, de talvez de abundância, períodos de escassez. O 6 de ouros. O 7 de ouros. O 8 de ouros. Aqui tem o Ouroboros. Mas realmente, gente, assim, é um deck para você estudar, porque... E esquecer, talvez, eu acho que é o mais sábio se fazer. Esquecer as representações, as interpretações do Rider-Waite, né? Ou de Marcelle. Não repara, gente, a participação especial da Donatella, minha cachorrinha. 9 de ouros, a aurora boreal, linda, linda esta carta. O 10 de ouros, olha que coisa linda, né? Todos os cogumelos aqui me lembra
uma cena de Avatar, né? Aquela grande árvore que conectava todo mundo se conectava com aquela fonte de vida, né? E aqui estão todas as raízes conectadas, né? Uma representação do ser humano, talvez. Lindo. Assim, é isso. Esse deck é muito lindo, né? Merece um olhar mais profundo. O Pajem de Ouros, Cavaleiro de Ouros, o Rei de Ouros. A floresta forma um rosto aqui, mas são só folhas e frutos. E a Rainha de Ouros. Aqui é a terra, né? Aqui verdejante, aqui o deserto, mas ambos os lados muito férteis e saindo leite, né? Que alimenta a vida. Linda. E aqui nós começamos os arcanos complexos, arcanos maiores. Então, essa carta aqui começa, a jornada do ser humano começa quando ele resolve deixar o mundo e se voltar para a Mãe Terra. Então, essa é a jornada que ela entende como sendo a jornada do louco. Então, a carta do mundo. Aqui, a carta do julgamento, iniciação. E é uma coisa que me incomoda profundamente, a questão dos números, porque há uma razão para a sacerdotisa ter o número 2, né? Hoje de manhã eu estava estudando, eu deixei até as cartas aqui, a representação. Eu estava estudando 9 de copas, né? A gente trabalha, mas a gente tem que continuar estudando, né? E de repente eu tive vários insights, né? Cada vez que a gente senta, estuda, tem insights diferentes sobre as cartas. Por que no auge, né? Quase que no limite maior do naipe de copas, que fala de amorosidade, de compartilhar, né, das emoções em equilíbrio, harmônicas, maduras, nós temos esse homem de braços cruzados, mas ele está sorrindo. E aí, para mim, surgiu esse insight, isso é uma lemniscata. Ou seja, o amor no coração dele já é infinito, já é divino, já é extensivo, né, a todos, profundo e maduro. E por que é maduro? Porque todos os números 9, assim como essa relação a gente faz eu faço com todas as cartas, remetem ao eremita. Então, se vocês perceberem, o eremita, ele está voltado para si mesmo, com a luz interior dele, ele está buscando conhecer a si mesmo. A lua, que fala das questões do inconsciente, 1 mais 8 é 9 também. Há uma redução que se chega no arquétipo fundamental do eremita, que é essa busca interior. E a lua também está olhando para dentro de si mesma e descobrindo coisas boas e ruins lá. Aqui, a proteção da própria energia. Ele entende que precisa proteger a própria energia. Aqui, ele entende que precisa também proteger os próprios sentimentos e descobre o amor próprio, né? Aqui, ela desfruta todo o esforço da sua riqueza. É uma única pessoa desfrutando, né, aquilo que ela tem, os valores internos, inclusive. Aqui uma pessoa voltada para os seus próprios pensamentos. Eu não vejo, de forma alguma, arcanos positivos e negativos, né? Eu acho que no mundo dual que a gente vive, todos eles têm um aspecto positivo e negativo. E quando eles caem dentro da tiragem, numa casa positiva, eles vão apresentar seus aspectos positivos. Aqui, para mim, é uma pessoa se preparando para uma guerra, né, uma batalha, e ela está organizando os pensamentos. Então, pode representar um estudo, um trabalho, um projeto que ela está trabalhando, que ela está raciocinando em cima, né, se preparando para uma entrevista de trabalho, se preparando para fazer um discurso, para proferir uma palestra, enfim. Então, ela está voltada para si mesma, para os seus próprios pensamentos. Então, há uma razão para que o 9 seja o 9
e que tenha relação com as outras cartas 9. Então, assim, isso é uma coisa que eu não gosto, não acho que não vou utilizar. Eu já pensei em escrever o númerozinho aqui na lateral ou, de repente, usar como um oráculo. Não sei ainda, tem que estudar para ver. Aqui é o Sol. A carta da Lua. A Estrela. A carta da Torre. A carta do Diabo. Eu vi uma entrevista da autora falando que essa foi uma das mentoras dela no passado, né? E a interpretação que ela tem da figura do diabo é diferente, né? Então, bastante interessante. Vamos ver o que ela fala a respeito disso, né? A temperança, a cura, é bem semelhante, né? O significado. A morte, o renascimento. O pendurado, alguém que está plantando, né? Um xamã, talvez, plantando e regando uma árvorezinha. Ela coloca aqui como a justiça, e eu também não gosto dessa troca que o Rider-Waite fez. Eu acho que tem um sentido, ele nunca nem explicou direito por que ele trocou, né? Mas ela considera o sistema aqui Rider-Waite, quando ela coloca a justiça após o pendurado. A roda da fortuna. Aqui é a roda da vida. O eremita passa a ser o número 13, o xamã. Aqui é a carta da força. O carro é a jornada, então a gente vê um homem pequenininho aqui, trilhando esse caminho. Os enamorados. O amor, né? Que transcende qualquer diferença. O Papa, o Hierofante, que eu acho que é o que mantém a sabedoria, aquele que propaga, né, a sabedoria dentro de uma comunidade. Não me vem a palavra agora. O Imperador, peladinho, peladinho. A Imperatriz, peladinha também. Não repara não, gente, meu ascendente em Sagitário, às vezes eu saio da caixinha. A Imperatriz, linda essa carta, linda, linda, linda. A Sacerdotisa. O Mago passa a ser o conselho de todos os seres. E aqui, o Louco. Essa moça que encontrou seu caminho, saindo lá daquele mundo caótico, né? O chapéuzinho a gente vê, ela pesada, com mochila e com roupas pesadas, e aquela bem mais leve. É o caminho em direção à Mãe Natureza. Bom, é isso, gente. É um deck maravilhoso, maravilhoso, mas que necessita de muito estudo, de muita atenção, né, de uma dedicação realmente a entendê-lo e descobrir de que formas você pode utilizá-lo, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, seu comentário aí. Eu sei que às vezes eu ultrapasso determinadas linhas, mas eu gosto de ser sincera e de expressar o que eu penso, né? Acho que é importante. Às vezes a gente encontra pessoas que pensam da mesma forma ou não, pessoas que discordam e a gente troca umas ideias, tá bom? Deixa seu like, se não segue o canal, segue, começa a seguir. Eu vou sempre trazer unboxings e outras tiragens que eu faço, tá? Um beijo, fiquem com Deus.